Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Nos últimos dias, viralizou o tal escândalo do padre que foi ali pego com a noiva de um fiel que também estava ali na casa paroquial do padre. Nisso começou uma grande repercussão midiática. E eu, dentre as falas de inúmeras pessoas que fizeram falas muito ruins sobre esse caso, porque nós precisamos ser muito prudentes e inteligentes. Quando um padre cai, independente do motivo, significa também que nós estamos rezando pouco pelos nossos sacerdotes. Essa é uma grande verdade. E a verdade sobre esse caso é que os padres são humanos como nós. Ou as pessoas acham que os padres são super-heróis. Eu coloquei uma fala do meu querido irmão Allan Carrion sobre esse tema, uma fala muito pertinente, boa. Também utilizei uma publicação do padre Gabriel. E agora eu vou fechar, não vou falar mais sobre esse assunto, até porque apesar de que as minhas falas são falas muito prudentes, nesse caso, vocês podem ver que eu não publico situações referentes a escândalos de sacerdotes, independente se nesse sentido o escândalo foi com homem, com mulher. Eu posso trazer abusos litúrgicos, desvios litúrgicos, que é totalmente diferente desses escândalos, porque a mídia ela gosta de vender carniça em cima desses casos contra a Santa Igreja Católica e muita gente é consumidor dessa carniça. Ah, mas você está falando sobre isso porque alguém precisa falar também. Eu não estou falando em si do caso, mas eu estou falando em si dessa carniça que a mídia tradicional faz em querer destruir a imagem da Santa Igreja, porque isso aí não é para envolver a pessoa, o padre, não. É justamente para querer ou tentar manchar a imagem da igreja que é santa. A igreja é santa porque aquele que fundou ela é Jesus, que é santo. No entanto, os homens estão na igreja e eu, se cometo um pecado mortal, eu tenho que procurar quem para me confessar? Um padre. E por isso eu quero colocar hoje a fala do padre Francisco Amaral a respeito, não especificamente desse caso, mas eu utilizo porque esta é a verdade a respeito deste caso do padre envolvido com a noiva de um fiel. E é a verdade de todos os outros casos que envolvem essa situação também. Presta atenção nas falas do padre Francisco Amaral, querido padre Francisco Amaral.
Se o padre cai na desgraça de cometer um pecado mortal, e aqui eu não vou economizar a palavra, porque o pecado mortal realmente é desgraça, né? Não estou passando pano nisso não. Se o padre comete a desgraça de cair num pecado mortal, comete um escândalo, comete um pecado, uma falta que é exposta publicamente diante da comunidade, qual que é a primeira coisa que acontece? As pessoas vão ver como é que o padre está? As pessoas vão ver o que ele está passando? Não é isso que acontece. Quando o padre cai, quando ele pisa na bola, o julgamento contra ele é implacável. Não vou falar nomes, mas eu teria exemplos históricos, concretos, de padres que vocês conheceram talvez para falar isso. Agora deixa eu refrescar um pouquinho a memória de vocês. Posso? Então vocês vão me responder. Quando você cometeu um pecado mortal, quem você procurou para confessar o pecado? Pode falar. Quando você confessou o pecado, quem guardou o segredo do seu pecado mortal diante de uma comunidade inteira, inclusive diante da tua família? Quando você não tinha coragem de falar o que fez. Porque você sabia que as pessoas iam te apedrejar. Para quem você teve coragem de falar? E ele te apedrejou? Ele te absolveu na confissão. Pois é, seu bonito. Pois é, sua bonita. Só que no dia que ele pisou na bola em uma coisa, todo mundo senta na cadeira de Moisés. E é implacável no julgamento contra o sacerdote. Entendeu o problema? Ou seja, meus irmãos, e aqui eu volto na questão. Tiago, mas você também publica escândalos. Eu publico escândalos, sim, de questões litúrgicas, mas esses escândalos de questões morais e as pessoas quando me mandam, porque sempre acontece, volta e meia acontece, as pessoas me mandam e eu falo, olha, eu não gosto de publicar a respeito desse tema porque eu acho que esse tipo de escândalo escandaliza mais ainda do que ajuda a sanar. Só que tem situações que acaba sendo inevitável, porque eu sou comunicador, eu sou jornalista, e quando o assunto está muito em alta, as pessoas querem que eu fale a respeito desses temas também. Então isso acaba sendo um pouco uma resposta àquelas pessoas que acompanham o canal e querem que eu fale de algum determinado assunto referente à Santa Igreja. Então, sobre este caso especificamente, eu trouxe 3 vídeos para esclarecer sobre essa questão e nenhum é algum tipo de julgamento com o sacerdote ou condenação. Não. E não é porque, que nem o padre Francisco Amaral colocou, isso é passar o pano. Não, não é passar o pano. Mas é justamente tentar dar um contraponto. Eu até conversava com um padre há alguns dias e eu falei, olha, o padre também tem que saber escutar o contraponto. E nós precisamos também entender esse contraponto, tentar ver com os olhos humanos. Essa é a grande questão. Esse olhar é um olhar protestante, porque protestante faz isso com Nossa Senhora, com os santos. Eles olham com o olhar de Deus e não com o olhar humano. Quando nós olhamos um irmão que peca com o olhar humano, entendendo que nós somos pecadores também, aí há um olhar misericordioso. Agora, quando nós olhamos com um olhar, vamos dizer assim, superior, aí não há um olhar misericordioso, mas um olhar condenatório. Nós precisamos também saber distinguir essas coisas, né? Distinguir essas coisas. E também nós precisamos saber distinguir essa situação de um pecado que é escandaloso e que pode
de certa forma, escandalizar mais a igreja, de outras situações que são desvios doutrinários. Aí é uma outra questão, né? Porque a igreja, não porque a igreja não ensina, a igreja ensina que um padre deve se manter celibatário, mas a igreja também tem a sua doutrina a respeito das outras questões que daí não envolvem essa questão contra a castidade, contra o sexto mandamento. Então, precisamos fazer esta distinção também. Mas também quero trazer neste vídeo uma ótima iniciativa, e essa questão viralizou nas redes sociais, que foi justamente na cidade de Rondonópolis, onde eles colocaram um outdoor inédito. O outdoor que vai dizer o seguinte, eu vou colocar a imagem dele aqui já já. Reze o rosário pelo Brasil e o fim do comunismo. Essa iniciativa chamou muito a atenção nas redes. Parabéns ao pessoal de Rondonópolis que fez essa iniciativa e que isso possa se espalhar pelo Brasil todo. Só não entende isso aqueles que acham que está tudo mil maravilhas, né, meus irmãos? Porque a grande verdade é que nós precisamos rezar muito pelo nosso país e contra essas ideologias. Amém? O Cristão Bem Informado, 51% de desconto, menos de R$15. Os milagres eucarísticos que foram catalogados por São Carlo Acutis, também promoção maravilhosa da nossa livraria, e aquele que é o meu xodó, a Catena Áurea. Esse está com 55% de desconto, é o menor preço do ano. Os 4 evangelhos. Você também pode comprar individualmente, não precisa comprar o kit. Você pode comprar um em um mês, outro em outro, outro em outro. Porque às vezes comprar o kit inteiro é pesado. Você pode comprar individualmente também os livros da Catena. Mas, olha, são fantásticos para a gente fazer as reflexões diárias e para a gente realmente compreender qual que é a interpretação que a igreja dá à palavra de Deus, aos 4 evangelhos. livrariacatólicosdeverdade.com.br, a maior promoção do ano, que é a promoção de Todos os Santos. Então, a livraria toda, você, quero comprar um livro, tal, vai na livraria agora, porque os descontos são os maiores que nós temos no ano, tá bom? Que Deus nos abençoe na defesa da fé da Santa Igreja, salve Maria e que viva Cristo Rei.